Revisão da vida toda, últimas informações. Esse vídeo é para esclarecer os últimos andamentos e acontecimentos na revisão da vida toda, porque eu tô vendo que os aposentados estão perdidos, sem uma bússola, sem um norte, sem saber no que acreditar. Uma hora vem notícia boa, outra hora vem notícia ruim. Bom, pessoal, de primeira eu já saliento que eu prefiro trabalhar com a verdade do que iludir o coitado do aposentado. Então, quando for notícia boa, eu vou trazer, vou comemorar e, principalmente, eu vou continuar lutando pelos aposentados. Contem comigo, contem com o Medeiros, contem com o pessoal da ABL, entre outros advogados, que às vezes não estão aparecendo nesse momento, e agora também com uma parte da classe política que está abraçando a revisão da vida toda. A gente precisa fazer barulho para que mais políticos venham para essa causa, porque se tem gente trabalhando contra, como vocês viram com o escândalo do Haddad e do Tarcísio, podem saber que também tem muita gente trabalhando a favor dos aposentados e da segurança jurídica, porque reverter essa decisão agora vai abrir precedente para poder reverter qualquer decisão do STF, inclusive com votos de ministros aposentados, e aí realmente vai virar uma bagunça. Então, até quem está defendendo a segurança jurídica, a questão do direito adquirido e a questão de justiça mesmo, também está preocupado com essas consequências da revisão da vida toda, ok? Beleza, prosseguindo. Eu também, quando tiver notícia ruim, eu vou ter que trazer, pessoal. Por quê? Para alertar vocês do que está acontecendo. Tem gente que critica, eu não vou mais assistir vídeo da revisão, porque eu não sei se tá bom, se tá ruim, se tá... Pessoal, tá difícil, tá difícil. Uma coisa é ter fé, é ter esperança, é lutar pra gente receber essa revisão da vida toda o quanto antes. Isso sim, isso eu tô junto. Agora, tem gente que quer viver só no mundo do arco-íris, quer viver no mundo do algodão doce, quer se entupir daquele hormônio da recompensa sem ter batalhado, né? Fica vendo só vídeo curto ali que dá uma satisfação imediata e daí logo depois vem uma depressão, você não sabe por que você tá triste, aí vem uma euforia, aí depois... Não, calma. Não é melhor a gente trabalhar com a verdade, né? E às vezes a verdade vai doer, só que vai doer pro bem. Por quê? É descobrindo esse tipo de escândalo que a gente pode lutar contra ele. Então, assim, poxa, se dependesse de mim, revisão da vida toda já estaria sendo paga há muito tempo. Tanto do ponto de vista como ser humano, porque é o que eu realmente acredito ser o correto, como do ponto de vista do senso de justiça, como do ponto de vista como advogado. Quiser falar de honorário, de atrasado, de não sei o quê. Então, assim, eu estou defendendo a revisão da vida toda do começo ao fim e sob todos os pontos de vista. Como filho de aposentada, né, como advogado atuante na causa, como ser humano, como cidadão atuante em Brasília. Então, pessoal, a gente está no mesmo time. Quem está errado é o INSS. Quem quer dividir a gente é o INSS, tá? Nunca vamos esquecer disso. Beleza. Então você já viu que se tiver notícia boa vai ser boa, se tiver notícia ruim vai ser ruim. E no que acreditar agora? Bom, aí a gente entra em um caminho que, ao meu ver, nada está decidido nem para o bem nem para o mal. Não é causa ganha e nem causa perdida. Ô, professor, mas a gente já ganhou em dezembro de 2022. Eu sei, meus amigos, mas eu tô querendo dizer... Primeiro, o que é causa ganha? Né? O que é a vitória? Vamos lá, vamos definir vitória na revisão da vida toda. O que é? Bom, é o recebimento. Porque só aquela decisão, aquele acórdão, aquela decisão publicada que deveria estar valendo para o Brasil inteiro, mas não está sendo aplicada, então isso ainda não é vitória. Só em dezembro de 2022 foi uma vitória, mas não a vitória, não a decretação, né, para a gente colocar um ponto final nisso. Então a gente já viu que, ao meu ver, a vitória propriamente dita é no recebimento quando cair o dinheiro no seu bolso. Aí você vai poder comemorar de vez. Acho que a gente tem que comemorar cada pequeno avanço dia a dia, mas a verdadeira vitória, estourar o champanhe,
É só quando o dinheiro cair no seu bolso. E essa vitória pode vir acompanhada, na forma dos pagamentos, de duas formas. Primeiro, colocando o reajuste no seu bolso. Essa forma de pagamento, ao meu ver, é a mais fácil e rápida. Por quê? Veja bem, se no curso do processo, o seu processo foi suspenso, mas ao dar entrada você fez os cálculos da forma correta, então a Justiça e o INSS já sabem para quanto que tem que ir o seu benefício. O problema é se você fez o cálculo da forma errada, e aí o INSS vai rebater e depois vai ter que mandar para contador judicial, e aí você vai ficar lá no final da fila. Outra questão é se você nem fez o cálculo, ou se você nem entrou com processo e tudo mais, né? Então assim, a gente tem que ver, a vitória para os aposentados é pagar todo mundo de forma automática, porque se for essa a definição de vitória, então me desculpe, não vai acontecer. Embora fosse a nossa vontade, que eu acho que seria o justo, né? O aposentado pensa, poxa, por que eu preciso contratar advogado se é um dinheiro meu, se é o INSS que errou e não foi culpa minha, não foi culpa do aposentado? Por que o aposentado tem que entrar na justiça e ainda, né, pagar o advogado? Ou entrar na defensoria pública? Eu entendo esse raciocínio e concordo. Não está errado não o seu raciocínio. Mas aí eu te trago para a vida real. Se alguém bater no seu carro, e bateram aqui recentemente, a pessoa não quer pagar. Foi culpa sua? Não. Você fez alguma coisa de errado? Não. A pessoa que está errada é a pessoa que não quer pagar. Mas você vai ter que procurar um advogado e entrar na justiça. Claro, eu sou advogado, não vou precisar contratar alguém, mas você entendeu o raciocínio. Seu patrão não te pagou. Você trabalhou certinho, você nem apresentou atestado, não tem uma falta, você trabalhava bonitinho, se esforçava para ser promovido, né, para melhorar de vida, e aí você vai lá, seu patrão te manda embora sem te pagar R$1. Você teve culpa? Não teve, você trabalhou certinho. Mesmo assim, você vai ter que contratar um advogado para entrar na justiça e receber os seus direitos. Então, quando a gente sofre uma injustiça, claro que, poxa, o ideal, eu tô com vocês, mesmo sendo advogado, eu tô com vocês. O ideal seria já pagar imediatamente na via administrativa o mais rápido possível. Concordo, não tô negando isso não. Só que aí que tá. Lembra que eu falei pra vocês que eu não vou ficar no mundo do arco-íris, no mundo da ilusão. Então tem que entrar, mas aí que tá. A gente entra num ponto que aí eu já não consigo engolir, não consigo entender. É do aposentado que foi atrás do seu direito, que entrou com o processo, que fez o cálculo, tá tudo certinho, tá na mesa do juiz. Às vezes o aposentado já tem uma decisão favorável, tá só esperando o STF. Aí que tá. Isso sim fere a segurança jurídica, isso sim fere o direito adquirido. Porque vocês viram a entrevista que eu fiz com meu irmão, do Monte. Meu irmão é servidor há 30 anos no STJ, né? Já foi, passou no concurso como analista, já foi chefe de gabinete, já foi chefe de seção. Então assim, já foi assessor de ministro, né? Então a gente vê que ele mesmo falou, olha, o doutorado dele foi sobre o porquê que a justiça trata seres humanos iguais, em situações iguais, de forma diferente, né? Então às vezes você e o seu vizinho, os dois entraram com a revisão da vida toda na mesma cidade, e os dois entraram no mesmo dia, por exemplo, só que um caiu em uma vara e outro em outra vara. Então por que a justiça está dando tratamentos diferentes para pessoas na mesma situação? E o pior, depois dessa última reviravolta negativa, dessa última decisão negativa, alguns juízes estão extinguindo os processos. Aí, até o momento que o aposentado faz a sua parte, vai atrás dos seus direitos, aí tem que ir atrás mesmo. Só que a partir disso já não é mais com o aposentado.
é o STF que tem que liberar logo. Quando a gente vê notícias que o governador do maior estado do país, maior assim, economicamente falando, né? Governador de São Paulo, entrou em contato com ministros do STF sobre a revisão da vida toda. Pessoal, não era um julgamento jurídico, não? Desculpa aí, devo estar viajando, mas não era um julgamento jurídico? Não era pra gente ver se tem direito, se tá na lei, se não tá, se é constitucional, se não é. Não é pra ficar recebendo ligação de político pra mudar de opinião. Finalzinho de 2023, 7 ministros falam que não vai interferir. As ADIs não irão interferir no tema 1102. 4 meses depois fala que vão interferir. Não era pra ver o argumento, ó, artigo tal da Constituição fala uma coisa, o artigo tal da lei tal fala outra coisa, o artigo 3º fala da regra de 94 diante. Tudo isso é um julgamento jurídico. Não era pra ficar aí? Por que que tá indo pra esse lado político? Por que que tudo é político? Então, você pode acreditar na revisão da vida toda? Eu creio que devo acreditar, mas é o que eu falei, com esse cuidado de não cair no mundo da ilusão, e sim seguir com fé. Aí eu acho que é o caminho. Sabe por quê? Porque, pessoal, no mundo da ilusão, a gente vai atravessar uma ponte sem olhar para ela. A gente corre o risco de cair achando que não, tá tudo certo, e eu vou aqui. Não. Aí com a fé a gente crê que é possível, crê mesmo sem ver, só que a gente toma os devidos cuidados. A gente também não vai cair em qualquer conversa. E continuando, na questão de pagamentos, a vitória dos aposentados no reajuste, já falei para vocês, cai na mesma conta diretamente do INSS. Mas e nos atrasados? Se no tema 1102 estão querendo limitar atrasados, isso é vitória para os aposentados? Ao meu ver, se conseguir costurar um acordo, aí até vai, pelo menos para receber o quanto antes. Mas se for para só ficar demorando, aí não é vitória. Então vamos supor, os ministros decidem, não, vamos limitar atrasados antes de 2019, porque antes de 2019 a jurisprudência era meio dividida, alguns tribunais falavam uma coisa, outros tribunais falavam outra coisa. Então, a partir de dezembro de 2019, o STJ julgou de forma unânime, colocou uma pedra sobre o assunto, e a gente vai usar essa data para pagar os atrasados de dezembro de 2019 até hoje. Poxa, estamos já entrando em dezembro de 2024. 5 anos de atrasados. Não é o ideal. Porque teve gente que entrou com processo, por exemplo, em 2020, teria direito aos 5 anos antes de 2020, mais as parcelas que se venceram, 21, 22, 23, 24. 9 anos de atrasados. Essa pessoa só vai ter 5. Então, vai ser injusto com muitas pessoas? Vai. Mas, se for para ter esse pagamento imediato, que seja. Eu acho que tem que conversar com cada cliente, tem que conversar com cada um, mas no fritar dos ovos ali para resolver, poxa, do jeito que tá, melhor do que o aposentado morrer de fome. Eu creio que a gente não deveria abrir mão de nada. Mas se a contraproposta for, não, mas vai ter pagamento imediato. Ah, então tá. Então vai ter pagamento imediato? Aí é outra coisa. Muita gente viu também a notícia, né? O Haddad já bloqueou 5 bilhões, 6 bilhões para bater a meta fiscal, para não estourar o teto do orçamento de gastos. Teve gente que já falou aí que é para pagar a revisão da vida toda. Aí também não, pessoal. Eu não vou coadunar com esse tipo de atitude. Vamos informar da forma correta os aposentados. Bloqueou o dinheiro, mas não é para pagar a revisão da vida toda. Até porque a revisão da vida toda, o estudo falou em 3,1 bilhões e no máximo 5 bilhões em 10 anos. Não seria nem em um ano. Então não teria por que bloquear esse dinheiro agora. Além do que,
esse dinheiro constou lá atrás na lei orçamentária de 23 para 24, né? A lei de 2024, que é aprovada no finalzinho do ano anterior. Constou essa provisão de 480 bilhões. Aí é fácil, né? Você fica chutando o dinheiro para cima, né? Os valores. Aí sabe que não vai ser aquele valor todo, aí sobra aquele dinheiro e a mídia não fala nada. Por isso que cabe a gente informar mais uma vez a politicagem que estão fazendo com a revisão da vida toda. Resumo da ópera. A revisão da vida toda segue com o julgamento nas ADIs 2110 e 2111. Ai, mas a 2110 transitou em julgado. Eu sei, pessoal, mas é um julgamento conjunto, tá? Ela transitou em julgado tecnicamente, mas na prática o julgamento é conjunto. E o que está em regra, em jogo aqui, é a revisão da vida toda. Então, vamos lá, vamos falar então a ADI 2111 só, beleza? Segue os embargos dos embargos, muito bem elaborados, com muitas questões a serem apresentadas. A dúvida é se vai ter julgamento ainda em 2024. Essa é a dúvida. A gente está vendo ali se tem pauta, né, se consegue encaixar, mas o Arthur Lira, na reunião que nós fizemos com ele, eu, o Medeiros, o Paulinho da Força e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quem não acompanhou, assista esse vídeo. Ele falou o seguinte: olha, o momento não é adequado. Não é nem questão de querer pagar ou não dele, porque aí a gente sabe que vai ter que unir forças com muita gente, né? Mas ele mesmo falou: olha, eu vou ver com o meu jurídico, mas eu já alerto que o momento não é adequado, porque o governo está anunciando esse pacote de gastos e tudo mais, então o governo pode querer ver como gastos. E assim, eu acho que aí a gente também tem que ter a sabedoria de ouvir pessoas que estão lá. O Arthur Lira é um dos homens mais poderosos do país, porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Imagina esse poder que você tem, né, de definir qual lei que vai, qual lei que não vai, né, como que vai ser e tudo mais. Então, assim, ao falar isso, ele não negou a revisão da vida toda, ele leu a carta que nós entregamos, a carta oficial de apoio dos aposentados, assinada por mim como advogado, assinado pelo Medeiros como presidente da Abrapa e assinado como Paulinho da Força, representando os deputados, né? Inclusive papel timbrado ali do gabinete do Paulo Pereira, Paulinho da Força. Então, um documento oficial ali, entabulado como Câmara dos Deputados, né? Então, assim, a gente precisa de mais. Só que mais o quê? Mais apoio político que vai vir com o apoio popular. Eu acho que a gente não pode querer atropelar, assim. Acho que primeiro tem que vir essa avalanche popular. Você tá apoiando, eu sei disso. Ô, meu amigo, do senhor, da senhora, eu não tô pedindo mais apoio, não. Eu sei que o senhor e a senhora tá acompanhando. Só que eu tô pedindo para mais pessoas virem, entrarem na luta. Entendeu? Do senhor e da senhora, eu sei que estão fazendo a sua parte. Só que mais gente precisa vir apoiar, para daí sim criar essa avalanche em cima dos políticos. E para você que ficou até o final, eu ia falar isso só para os membros do canal ali, mas para você que está aqui até o final e já é inscrito também, eu vou falar. Pessoal, sabe o que eu acho? O que está se desenhando? A revisão da vida toda para 2025. Poxa, professor, mas vai jogar para ano que vem? Calma, deixa eu te explicar. Ano que vem o Edson Fachin vai ser o presidente do STF. Esse já é um ponto fundamental para a vitória dos aposentados. O segundo ponto é que vai ser um ano antes da eleição. Então a gente sabe que no ano de eleições a questão orçamentária, né, a questão de orçamento, ela fica mais congelada, mais fixa, justamente para não ter essa compra de votos, né? Porque assim, a gente sabe que compra de voto não é só literalmente comprar voto, igual a gente viu vereadores e não sei o que fazendo. É ficar anunciando um monte de programa aí também, isso aí é uma forma indireta, né? Não vou dizer então compra de voto, se não quiser usar esse termo, tudo bem, mas de influenciar votos. Então em 2026 o orçamento vai ser mais restrito, mas, né, não tem tanto esse jogo. Só que em 2025, se a gente continuar nesse tsunami dos aposentados,
O governo não vai querer perder 39 milhões de votos, aposentados, pensionistas e BPC. E, como você já comentou várias vezes, e agora eu não vou parar de falar isso, os aposentados vão chamar os familiares para votar também nos políticos a favor e deixar de votar nos políticos contrários à revisão da vida toda. Aí não tem pra ninguém. Aí não tem pra ninguém. Porque eu penso assim, o aposentado ele tem uma força muito grande na família. Ou deveria ter, né? Às vezes o senhor ou a senhora não está sendo respeitado, mas deveria ser respeitado, viu? Aí, a palavra do aposentado, se o senhor ou a senhora falar pro seu filho, pro seu neto, falar, ó, não vota nesse candidato, porque ele ligou pros ministros para interferir na revisão da vida toda, eu tenho certeza que eles não vão votar. Até porque político tem um monte. Não vota nele, mas vota em outro então. Ou do contrário, olha, vota nesse aqui porque esse aqui realmente está ajudando os aposentados. Eu acho que 2025 tem muita coisa para acontecer. Mas isso não quer dizer que a gente está entregando a toalha em 2024. Por quê? Se a gente deixar esfriar, aí já era. Aí já era. Aí, sabe quando você tá numa descida, se você vem a subida, se você perdeu o tranco, se você perdeu o embalo, aí, meu amigo, você vai jogar a quarta marcha, vai jogar a terceira marcha, vai jogar a segunda marcha, vai esgoelar o motor e não vai recuperar a velocidade que você tava antes. Pra quem dirige entender essa analogia, mas eu quero dizer o seguinte: se a gente perder a velocidade, perder esse embalo, para recuperar, além de ser mais difícil, a gente não recupera a velocidade que nós estávamos anteriormente, ou seja, a velocidade que a gente está agora. O foguete não tem ré, a gente não pode perder esse embalo. Vamos continuar lutando pela revisão da vida toda. Continuamos tentando pauta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Continuamos tentando pauta com outros políticos. O ano não acabou, gente. Tem muita luta ainda. Se eu queria já resolver para esse ano, pelo menos o julgamento dos embargos. Mas se não for o momento adequado, conversando com outros advogados, nessa conversa com o Arthur Lira, conversando com outros profissionais também, talvez fosse o momento de janeiro ou fevereiro. Fevereiro ali ficaria bom. Lógico, o bom mesmo é o quanto antes, pessoal. Já deveria estar sendo pago, eu sei disso, calma. Mas assim, estrategicamente, se lá para setembro o Edson Fachin já vai ser o presidente do STF, ele que vai definir. Porque o Barroso, quando o presidente, eu mostrei no vídeo para vocês, quantas vezes ele não ficou, mas vai interferir ou não vai interferir na revisão? E a revisão da vida? A pessoa tá falando lá de fator previdenciário. Não, mas e a sua manifestação da revisão da vida toda? E a sua manifestação da repercussão geral? Uai, deixa o ministro votar. Toda hora querendo falar só sobre revisão da vida toda, querendo influenciar. E agora vocês viram o poder do presidente do STF. Não é só definir pauta. Ele decide muita coisa, gente. É um homem muito poderoso também. E o próximo presidente, ministro Edson Fachin, sempre a favor dos aposentados. Eu vou fazer mais vídeos sobre o Edson Fachin. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas é o que eu falei. 2024 ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima. Vamos juntos!